Capítulo 1. Corra para o seu quarto e ore. Estou certo de que o crente não ora. Se não caiu, irá inevitavelmente cair, mais cedo ou mais tarde. Posso parecer muito radical, mas vou me esforçar para lhe mostrar isso. Leonard Revel tinha uma máxima que sempre me deixou pensativo. Ele dizia: o crente que ora deixa de pecar, e o crente que peca deixa de orar. No entanto, é só mais uma tentativa de Revenue de falar o que Jesus já havia dito em Mateus 26:41 e Marcos 14:38. Vigiai e orai para não cair. Vê, Jesus literalmente diz que o crente não ora, vai cair. E vai por mim, cai. Eu já vi grandes pregadores caírem, cantores famosos caírem, crentes talentosíssimos caírem, mas nunca vi irmãos de oração caírem. Se você não ora, mais cedo ou mais tarde irá declinar da fé. Satanás não teme grandes pregadores, ele sequer teme homens famosos. Na verdade, Satanás teme homens e mulheres de oração. Inclusive, se o diabo destruir sua vida de oração, ele já fez mais da metade. A grande batalha sempre será por sua vida diária de oração. Digo sempre, terá pouco efeito orar pouco e de vez em quando. A oração que causa estragos em nossa carne, em Satanás e em seus anjos é a oração diária e constante, a oração persistente. De fato, dou muito valor a orações curtas. Elas nos servem em muitos casos. Elas nos dão socorro, fornecem-nos coisas e efeitos emergenciais de Deus. Porém, a oração que vence a insistência de Satanás é sempre aquela que é mais insistente do que ele. Por isso é que crentes letárgicos conseguem muito pouco com Deus, e bem pouco mesmo, vitória contra o reino das trevas, pois tudo de que necessitamos está em tempos de batalhas. Não é qualquer oraçãozinha preguiçosa que irá conquistar grandes batalhas. Em uma oração preguiçosa, já está na cara que você nem queria orar e agora está orando, mas orando sem vontade de orar. O Senhor até vê isso como um acerto tipo de esforço, mas para o que você quer de Deus e contra o reino das trevas, ainda é muito pouco. A sua estatura espiritual sempre será determinada pela sua vida de oração. É seu nível espiritual que determina seu referencial. Sua vida de oração ou a falta dela sempre irá influenciar o exato momento que você está vivendo. Está difícil a colheita? Mude a semente. Não pense que Satanás irá começar a tentar destruir sua vida de oração. Ele já faz isso antes mesmo da oração sair da sua boca. Essa é a primeira arma de batalha dele. É a vacina que ele aplica no crente, disseminando o vírus da preguiça. Ele já vem fazendo isso constantemente. Você que não acordou do sono e se deixou adormecer desde sempre por ele, até mesmo os homens piedosos de oração viveram ou vivem confusamente lutando para continuar sendo homens e mulheres de oração. Eis algumas vacinas modernas que Satanás aplicou nos crentes contra a oração. O tempo é corrido, trabalho muito, não tenho tempo para orar. E agora tem novo vírus que foram colocados na mente dos irmãos, e são: seu relacionamento com Deus é pela fé, e não por obras. Então descansa dessa paranoia de ter que se cobrar para orar. Apenas creia em Jesus e saiba que todo o preço já foi pago. Veja, esse argumento está simplesmente desmotivando os irmãos à prática mais singela de todas, a prática da oração. E sabe por quê? Porque ele é carnal. Um pregador carnal criará uma mentalidade carnal nas pessoas, ao passo que um pregador espiritual criará uma mentalidade espiritual nas pessoas. Os carnais só têm um único recurso: a intelectualidade. Então, eles só podem posar de intelectuais com tiradas inteligentes, palavras aparentemente lógicas, cheios de teoremas lógicos, milimetricamente perfeitos, e muitos irão dizer que isso faz sentido. Mas veja,
Esse é o único argumento deles. E ainda pior, estão cercados de pessoas que concordam com eles, porque as pessoas não gostam de ser cobradas, ainda que inconscientemente, ou quando sabem que estão erradas. Não acham bom ser cobradas. Então, temos esse paroleiros fazendo um estardalhaço contra ofícios espirituais e bajulam seus próprios egos e carne, e assim encontram terrenos nos ouvidos dos carnais, que se juntam a eles em coro, pois também, no fundo, estão incomodados em desprezar o nosso bondoso Senhor, não obtendo uma vida saudável de oração. Falsa profecia não é uma teologia, assim como falso profeta não é simplesmente um falso pregador, que não prega exatamente o que você não concorda. Falsa profecia é uma palavra desautorizada por Deus, assim como um falso profeta é alguém desautorizado por Deus. Ainda que sua palavra pareça correta, ele não vem em nome de Deus. Lembre-se, temos um grupo de pessoas curando, operando milagres, expulsando demônios e até profetizando em nome de Jesus. E eu pergunto, o que tem de errado nessas práticas e até nessas doutrinas? Absolutamente nada. Jesus não diz, tentaram curar ou tentaram profetizar. Ou ele não diz, olha, eram falsos milagres ou falsa profecia. Eles também não disseram, Senhor, tentamos curar ou tentamos profetizar. De fato, tudo o que eles fizeram era legítimo, todos os sinais e sua doutrina. Note que Jesus não descredibiliza os sinais e nem a doutrina, e tampouco os efeitos, mas descredibiliza a intimidade que eles nunca tiveram, e ele diz, não os conheço. Note que a palavra conhecer está em toda a Bíblia. A Bíblia diz que quando Adão conheceu Eva e ela deu à luz, ele de fato conheceu sua esposa. Quando Abraão conheceu Sara, Sara lhe deu um filho. Abraão então conheceu Sara. O termo é intimista de várias formas. Quando conhecemos de forma íntima, como um marido conhece a esposa, como já mostramos, a Bíblia também diz que quando Isaac nasceu, a alma de Abraão se ligou à alma de Isaac, e ele o conheceu. Assim como a alma de Davi se ligou à de Jonatas. Temos muitos exemplos na Bíblia para a palavra conheceu, dita por Jesus. Porém, para mim, parece que ele usa os dois sentidos. Não os conheço agora como amigos íntimos e não os conhecerei como noiva, como igreja, na noite de núpcias. Ou seja, você fará muitos milagres, irá agir em nome de Jesus, porém não será reconhecido por ele como seu amigo hoje. Não entrará para as bodas nupciais com ele, pelo simples fato de não ter tido uma profunda intimidade com ele. Isso mexe com você ou tanto faz? Bom, para muitos pode ainda continuar parecendo exagero meu, também já sei disso, mas continuarei a dizer e a incomodá-lo. E se você já está incomodado com o livro até aqui, espero matá-lo até o final. Mas espere, matar a carne, o ego, a sua preguiça. É isso que quero dizer. Por isso afirmo, homens que não oram, ainda que estejam cumprindo o chamado, já estão desautorizados a ele. E entenda, se você não se tornar um homem santo com o seu chamado, irá para o inferno por causa dele. Não existe meio termo. A partir do momento que recebeu uma missão do Senhor, não tem mais como retroceder. O chamado tem esse poder. Ou nos santificamos pelo Senhor e pelo chamado, ou ficamos cada vez mais viciados, cheios de manias e meios de teatrar os feitos de Deus, para fazer as pessoas pensarem que ainda somos homens e mulheres de Deus, mesmo sem ouvir a Deus. Aí, nesse último caso, o chamado o matará, ao invés de o santificar.